Paz e alegria a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, vamos ver como é que vai transcorrer o nosso momento de oração em grupo, né? Graças a Deus, a Sara está aí. Paz e alegria. Que todos vocês sejam muito bem-vindos, os que estão entrando agora e os que vão entrar posteriormente, né? Então, hoje o nosso assunto de formação é sobre uma virtude muito importante, a virtude da gratidão. Nós falamos muito de gratidão, graças a Deus, mas talvez a gente precisasse abordar esse assunto considerando a gratidão como uma virtude. E como virtude, é um dom de Deus. Então, todo dom de Deus produz muito fruto na nossa vida espiritual, na nossa vida de relacionamento comunitário, né? Seja na família, seja nas comunidades, seja nos grupos de amigos, qualquer que seja o lugar. Vocês devem se lembrar daquela passagem em que Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E Jesus se queixou. Poucas vezes Jesus se queixa nos evangelhos. Uma dessas vezes é essa. Ele fez uma obra portentosa na vida daqueles 10, excluídos da sociedade, banidos da sociedade, e só um experimentou a necessidade de voltar e agradecer a Jesus pelo que ele tinha operado na sua vida. Hoje nós vamos partir de um versículo tirado da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo, começando do 16. São Paulo, preocupado com a comunidade dos Tessalônicos, dá uns conselhos, umas instruções muito interessantes e atuais para a nossa vida comunitária, familiar, comunitária, eclesial. Essas instruções começam no versículo 12, mas eu quero pegar a partir do 16. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estai sempre alegres. O 17. Orai continuamente. E o 18, que é o que nos interessa, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Então, o tom com que São Paulo instrui a sua comunidade não deixa margem para opção. Ele dá ordem. Estai sempre alegres. É imperativo. Orai continuamente. Já falamos sobre isso 2 semanas atrás. Como é esse negócio de orar continuamente, lembra? Do Peregrino Russo. E agora nós vamos pegar o 18. Dai graças.
Então, não é facultativo, é imperativo, faz parte da nossa espiritualidade cristã, agradecer a Deus em todo tempo e lugar. Vocês estão lembrando do início da oração eucarística da missa? É nosso dever em salvação dar-vos graças em todo tempo e lugar. Todas as missas, a igreja lembra a necessidade de agradecer a Deus em todo tempo e lugar. Então, não depende do nosso estado emocional. Influi? Claro que influi. Se eu estou muito abatida, por exemplo, se eu estou psicologicamente atormentada, né? Influi, claro que influi. Mas eu tenho que superar. Eu tenho que tentar estar de acordo o mais possível com o que o nosso amigo, né, São Paulo, apóstolo, nos manda. Interessante que no finalzinho aí do versículo 18, esta é a vontade de Deus. Dar graças a Deus. A Ele é a vontade de Deus. Em toda e qualquer. Não é só quando a nossa vida está uma maravilha, né? Está transcorrendo tudo como quiabo no frango. Não. Também quando as coisas, também, né? Claro, quando as coisas estão mais favoráveis, é muito fácil a gente se lembrar da gratidão. O difícil é nós nos lembrarmos da gratidão nos momentos que eu vou descrever um pouquinho aqui para vocês. Eu vou descrever algumas coisas, né? E vocês depois vão completando. Se vocês puderem participar, assim, pedir a palavra, né? Eu vou escutar vocês e vou transmitir aqui para o nosso povo. Fica mais difícil quando as coisas não estão correndo bem para nós, agradecer a Deus. Por quê? Quando nós nos damos conta que isso tudo tem a ver com espírito de fé, mesmo quando as coisas não dão lá tão do jeito que a gente gostaria, quem tem fé pensa assim: bom, não deu certo do jeito que eu gostaria que fosse. Mas será que esse jeito que eu gostaria que fosse o melhor para mim? É o melhor para a pessoa por quem eu estou intercedendo? Às vezes não. Então, de todo jeito, nós cristãos não temos argumento que justifique aflição na nossa vida. Na verdade, não. Não tem mais. Não temos. Por tudo que eu estou falando aqui. Se a coisa não acontece do jeito que eu, às vezes até o contrário do que eu estou pedindo. Mas é porque o Deus está permitindo, está querendo tirar disso um bem muito maior. Se eu tenho convicção disso, não tem como me perturbar. Por isso que Santa Teresa que experimentava tanta provação, tanta dificuldade para provar os mosteiros que ela fundava, né? Tanto embate. Imagina, ela viveu no tempo da Inquisição Espanhola. Quase que ela foi para a fogueira também. Santa Teresa de Ávila, vocês sabiam disso? Quase que foi. Ela foi num tribunal, foi chamada lá para se explicar e, por graça de Deus, viram que ela não tinha nada de bruxaria. Ela foi acusada de bruxaria pelas experiências místicas, né? Então, vocês vejam, essa Teresa que passou até por isso, foi quem falou: nada te perturbe. Se ela falou, é porque ela fez uma experiência, que nada justifica a nossa perturbação, a não ser porque nós temos um olhar muito voltado para nós mesmos, muito para o meu umbigo, e não para Deus. Certo? Sabe?
Eu coletei algumas situações humanas, e se vocês tiverem o que completar, vocês completam, tá? Peçam a palavra e vocês completam. Então, seria bom, quem for falar, pegar esse microfoninho aqui e falar perto, né? O que a gratidão faz na vida de uma pessoa? Em primeiro lugar, ela abre caminhos. Abre caminhos. Para quê? Caminhos, que caminhos? Antes de responder, vamos olhar para dentro do coração humano, que é o nosso. Situações humanas que nos assaltam, né? Às vezes você está numa boa, está tranquila, nada te perturba. De repente, começa o seu coração a ficar inquieto, agitado, inseguro, e você não sabe de onde vem. Quando é que nós ficamos assim, perturbados? Exemplos. Quando as oportunidades desejáveis de melhoria de vida parecem travadas. Oportunidades desejáveis de vida, de melhoria de vida, parecem travadas. É o caso das pessoas, por exemplo, que fazem concurso, todo ano está fazendo concurso, não passa, e vê nisso um travamento para a vida dela melhorar. Quem que não ficaria perturbado com um negócio desse? Oportunidades de emprego. Manda currículo para tudo quanto é canto, ninguém chama. Ou se chama, faz aquelas entrevistas super, né? Refinadas, mas não chama. Não abre espaço de emprego. Gostaria que o ambiente, por exemplo, da minha família fosse mais de concórdia, né? Mais de paz. Penso em tudo quanto é chance que essa família teria para melhorar, mas não dá certo. Uma segunda situação do coração humano. Quando os nossos planos parecem frustrados. Então, por exemplo, eu pensei que a minha aposentadoria saísse com valor X e não, foi bem menos. Meus planos frustrados. Já estava quase fechando aquele negócio, o cara deu para trás, não deu certo. Planos, por exemplo, de ver essa sala cheia do nosso grupo de oração, que tem 99% de cadeira vazia. Pelo tudo que eu falei agora, isso não pode me perturbar. Porque é Deus que sabe quem Ele chama, quem Ele quer. Meu plano era esse. Até que começou, mas de repente não foi para frente. Mas está indo. Enquanto tiver eu aqui, o grupo está vivo. Se eu já ouvi um santo falar uma coisa dessa, né? Santo ou papa, não sei, alguém aí falou que a Igreja Católica sobrevive no único cristão católico. A igreja pode ser reduzida a uma única pessoa. Ela está viva. Olha que lindo. Então, não é para eu abrir mão. É para eu continuar. Até que a morte nos separe, né? Até que alguma coisa seja impeditivo mesmo.
A gratidão abre caminhos para nós quando nós, situações, não, estou falando de situação do coração humano, né? Por exemplo, ficamos chateados e desanimados quando as nossas orações não são atendidas daquele jeito que eu gostaria que fosse. Porque toda oração Deus atende, desde que elas estejam de acordo com a vontade de Deus. Teodora, olha, Teodora Alcântara, bem-vinda, Teodora, saudade de você, menina. Tem que aparecer, venha com seu maridão, viu? Ótimo. Então, quando nossas orações não são atendidas, volto naquele raciocínio que eu disse para vocês, né? Qual raciocínio? Deus não atende daquele jeito que eu gostaria, mas atende de outro. Tem um exemplo que eu comentei com meu irmão, com minha cunhada. Meu terceiro sobrinho neto, um adolescente de 16 anos, não fez crisma ainda, né? Não fez a primeira comunhão, só foi batizado. E há anos que a gente está desde a pandemia. Ele até que começou a preparação, mas não foi para frente, porque aí veio a pandemia, não quis voltar quando acabou. Aí nós três rezando para atingir a alma do Felipe. Estamos rezando, né? Rezamos muito. Não foi do jeito que a gente pensou. Não foi do jeito que a gente pensou que Deus agiu. Botou na vida dele uma namorada. Essa namorada é filha de um senhor que foi catequista do priminho do Felipe. Aí, gente, ou eu engato nessa família maravilhosa, e o jeito de engatar foi aceitar fazer a preparação de crisma com uma outra pessoa que mora em Campinas e vai fazer uma preparação online com ele, para depois ele engajar na paróquia e complementar. Olha a volta que Deus deu. Que volta que Deus deu. E Deus está demorando para atender? Não. Tem até um ditado, Deus não está demorando para nos atender. Ele está caprichando, por isso que parece que está demorando. Porque ele está caprichando. Um outro sentimento ruim do nosso coração, que faz a gente perder o foco em Deus e agradecer a Deus, que é quando o nosso coração fica inquieto, fica agitado, fica tenso, nervoso. E eu não sei porquê. Eu não sei onde que está a origem daquilo. Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão assim, mas de repente vê uma nuvem preta em cima da cabeça da gente, com raio, trovão, etc. E você não sabe o que está acontecendo. Boa tarde. Oi, Francis. Maravilha. Faz alegria, minha filha. Deus te abençoe. Então, o coração fica tenso, você não sabe de onde, você não consegue rezar, você não consegue se concentrar na missa, você não consegue preparar a sua pregação. Gente, que transtorno que é essa. É uma prova mesmo que Deus permite, né, na nossa vida. E quando a nossa mente, então, fica confusa, fica desconectada com a... Você tem um princípio, um meio, um fim que você quer perseguir, mas, de repente, quando você vê, você está navegando para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, esqueceu o ponto de partida, perde o fio da meada, porque você está desconectada daquilo que você deveria fazer e fica se conectando com outras coisas, as lembranças, né? Que eu não sei qual é o santo que
faz um comentário do Cântico dos Cânticos, quando lá está escrito assim que o jardim do amado, né? Entrou no jardim do amado umas raposinhas que começam a comer os frutos da videira. Essas raposinhas, os padres da igreja, veem como esses pensamentos loucos que entram na nossa mente para comer a graça atual, a graça daquele momento. Então, e agora? Nós somos levados a nos perguntar: o que há de errado comigo? O que está me faltando? Por que eu estou sentindo isso? Qual foi o gatilho que determinou essa confusão do meu coração? E aí, a gente começa a buscar desordenadamente respostas. Buscamos respostas, olha a palavrinha, desordenadamente. Claro, o meu coração está desordenado interiormente, eu vou procurar, de uma forma desordenada, respostas naquilo que eu ainda não alcancei. Eu fico ansiosa porque eu não alcancei aquilo. Mas e as coisas que Deus já te deu? E as situações que você olha para o passado da sua história e você começa a perguntar: Leiliane, tudo bom, Marabá? Bem-vindo. Olha, hoje nós estamos no exterior. Estamos até no exterior, Belém, Marabá, Belo Horizonte, estamos aqui, né? Esmeralda, né, Teodoro? Então, o que pode mudar toda essa agitação interior, essa angústia, essa inquietude em nós? Algumas coisas podem mudar, colaborar para nosso coração ser pacificado. Mas uma delas, que eu estou querendo abordar hoje, é a gratidão. A gratidão é uma virtude que produz frutos inimagináveis na nossa vida. Agradecer, antes de me apavorar, muda tudo. Muda tudo. Então, eu posso começar meu momento de oração me lembrando de tantas graças com as quais Deus me cumulou. Olha um pouquinho para cada momento da sua história, eu olho para a minha e quase que eu passo o maior tempo da minha oração pessoal só agradecendo a Deus. Então, a gratidão é uma arma poderosa que nós temos para limpar o nosso espaço interior dessas raposinhas que ficam me perturbando o tempo inteiro e roubando de mim oportunidades e situações de contato com Deus extraordinários, de compreender, por exemplo, os mistérios de Deus de uma forma um pouquinho mais profunda. Eu fico preocupado com o reboliço que está dentro de mim e o que expulsa essas coisas do meu interior é a gratidão. Ela cria espaço e limpa o meu interior, o meu coração, meus pensamentos. Sabem por quê? Essas coisas que eu falei para vocês aqui atrás, essas situações humanas, são armas na mão que o inimigo, o demônio, sabe manobrar, sabe manejar com categoria. Ele usa essas coisas para cutucar e nos fazer descompensados.
Imagina só, se você começa a agradecer a Deus, e a virtude da gratidão que contém um princípio ativo, poderoso contra os ataques do maligno. Vocês acham que ele vai ficar lá cutucando? A gratidão vai ocupando a minha atenção, o meu foco de atenção, vai ocupando a minha memória, vai ocupando tudo, né? Meus sentimentos, minhas emoções. E essas raposinhas são obrigadas a fugirem, porque se ficarem, a gratidão vai matá-las por sufocamento. Sufocamento ou sufocação? Por sufocamento ou sufocação? Acertei, então, né? Aí, tá vendo? A raposinha me soprou outra coisa. Sufocamento. Esgana. O que a gratidão ainda faz? Ela é o primeiro passo para a abertura de novos caminhos, nova visão da realidade. Para eu sair desse imbróglio interior, eu fico ciscando que nem galinha. Aí eu vou na liturgia da palavra, não encontro nada. Vou na liturgia das horas, não encontro nada. Ah, tá, então eu vou na primeira leitura do ofício das leituras, lá eu não encontro nada. Aí eu vou para a segunda leitura, não vejo nada. Pego um livro, também nada me interessa. Já aconteceu isso com vocês? Fica ciscando assim, e nada cai. Nada cai. Começa a agradecer. Olha, gente, o que eu estou falando para vocês é o que eu quero fazer. Viu? Essa semana eu quero passar agradecendo. Só. Até a semana que vem, nesse dia, nessa hora. Abertura de novos caminhos. Para um pouquinho, só fique agradecendo, vocês vão ver que você começa a perceber, olha, na primeira leitura já tinha um negócio lá que Deus estava falando e eu não percebi. Nova visão da realidade. Essa nova visão da realidade é aquela que o Espírito Santo me dá. Aquilo que há minutos atrás parecia uma desgraça, pela gratidão, Deus começa a me mostrar, não é tão desgraçado desse jeito a situação, não. Presta atenção nos frutos que aquela situação deu. E se ainda não deu, vai dar. Volto a dizer, isso é fé, isso é esperança. A gratidão muda o modo como nós rezamos. Gratidão e o louvor. Por quê? Porque a tendência nossa egoísta, nossa alma marcada pelo egoísmo, tende a reduzir o nosso tempo de oração, um tempo quase que integral de pedido para Deus. De pedir. De súplica ou intercessão. Súplica para mim, intercessão por alguma situação, alguma pessoa. A gratidão muda, inverte. Você agora olha para Deus e olha para a sua história e fala, Deus, a minha alma engrandece, Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequeneza, a mixaria da sua serva, e agora tudo vai mudar. Todas as gerações me chamarão bem-aventurado. O poderoso fez em mim maravilhas. Essa frase de Nossa Senhora, toda magnífica, é um conjunto de orações tirada do Antigo Testamento também. Por exemplo, se vocês forem lá na oração de Ana, a mãe de Samuel, quando ela estava pedindo filho, né? Ela
o cântico de Nossa Senhora é tirada em grande parte desse hino dela. Então, você muda o foco. O Senhor, ele olhou a humildade só serva, desde agora as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Senhor fez em mim grandes coisas. Rafael, que grandes coisas. Né? Amar, que grandes coisas. Márcia, que grandes coisas o Senhor fez em mim. Nossa. Você vai ocupar quase que seu tempo todo de oração, dando graças a Deus o tempo inteiro. Ah, mas e aí? Que hora que eu vou pedir? Pede. Só agradece. Essa semana, agradecer. E se for pedir, pede e começa a agradecer. Olha, na liturgia das horas, no ofício, na primeira leitura, no salmo de... Nossa, estou ruim. No salmo de meditação da missa de hoje, a tradução do salmo não encontrei nem na Bíblia Clementina, nem na Bíblia Palavra Viva, nem na Bíblia da CNBB, nem da Ave Maria, não encontrei nem na Jerusalém em versão nenhuma. A tradução como está feita do Salmo na liturgia das horas. Então, hoje, o Salmo de meditação da missa, que é o 66, no versículo 17, olha, esse Salmo é dos filhos de Coré, se não me engano. É isso, Márcia? Ah, não tem aí, né? Está na Bíblia mesmo. Não. Diz assim, olha o versículo. Quando a ele o meu grito se elevou, desculpem, já havia gratidão em minha boca. Tá certo? É porque é tirado daqui. Quando eu estou fazendo o meu pedido para Deus, porque o grito é um grito de socorro. Quando eu estou clamando por Deus, o salmista diz, já havia, junto com o clamor é acompanhado pela gratidão. Já havia gratidão na minha boca. Então, meus queridos, olha, gente, somos poucos, mas na próxima semana nós vamos ser dobrado. São 4 pessoas que estão aqui, só tem 2 likezinhos. Não dá para botar mais 2, não, pelo menos. São 13 pessoas que estão acompanhando, né? Tem mais nomes aí? Ah, eu posso mexer aqui, não posso? Ah, vou subir. Ah, eu tenho medo de subir. Não sobe, não. Você tem aí os nomes? O último é da Francis, o último comentário. E o que vem antes? Eu só tenho? Ah, Larissa! Oi, conseguiu dispensar seus clientes, hein? Que bom! Paz e alegria, minha filha. Tá ótimo. Tá muito bom. Deus abençoe vocês. Nós vamos agora para a capela e lá nós vamos rezar um salmo de gratidão. E você que está em casa pode nos acompanhar. Eu vou dizer aqui para vocês. É o salmo 117. Esse Salmo 117 é muito rezado aos domingos, em algum momento da liturgia das horas. Então, Reinaldo, tudo bom, Reinaldo? Abençoa a nossa família Nova Aliança, gratidão. Muito bem, estou atendendo eles com fone de ouvido. Bota para sua cliente aí escutar também, menina. Que bom. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser, né? E agora nós vamos, então, diante do Santíssimo, na nossa capela, e ali nós vamos rezar
esse salmo. Nós que vamos sair aqui da nossa sala, eu peço que saiam em silêncio, rapidinho. Às 3 horas nós teremos a missa, né? E antes nós temos que guardar o Santíssimo. Paz e alegria a todos, muito obrigada pela presença, Deus abençoe.